Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Bom dia, no ar o Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP Rio+, com transmissão simultânea do Facebook da SP Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale. Lembrando que o Abre Aspas e muito mais notícias sempre à sua disposição pelo portal spriomais.com.br. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Glauco. E vamos aos destaques desta edição. Fux suspende investigação sobre movimentações de Queiroz. INPE rebate críticas feitas por ministro do Meio Ambiente sobre a Amazônia. Em Davos, governo buscará ampliar fatia do comércio exterior no PIB brasileiro. Decisão sobre tarifa de ônibus em São José sai hoje. Congelamento está descartado, diz Felício. São José inova e passa a ser a primeira cidade do interior do Brasil a ter patinetes compartilhados. Esta e muito mais notícias logo após o comercial. O ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as investigações sobre movimentações financeiras suspeitas de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar e ex-policial militar, que era lotado no gabinete do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro. A decisão é temporária. Fux, que responde pelo plantão judicial do Supremo até o início do mês que vem, suspendeu a investigação até a análise do relator, ministro Marco Aurélio Mello. Sobre uma reclamação protocolada no STF pela defesa do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, o processo corre em segredo de justiça. O MPRJ informou que, pelo fato de tramitar sob absoluto sigilo, não se manifestará sobre o mérito da decisão. O nome de Fabrício Queiroz consta em um relatório do COAF, que aponta movimentação atípica de R$ 1.200.000 em uma conta em nome do ex-assessor. O documento integrou a investigação da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que prendeu deputados estaduais no início de novembro. O Ministério Público do Rio de Janeiro marcou 2 vezes o depoimento de Queiroz. Ele não compareceu, justificando problemas de saúde. A mulher, Márcia Oliveira de Aguiar, e as filhas dele, Natália Melo de Queiroz e Evelyn Melo de Queiroz, também faltaram ao depoimento, alegando que o acompanhavam em tratamento em São Paulo. Na semana passada, o senador eleito Flávio Bolsonaro afirmou, por meio das redes sociais, que se comprometia a comparecer para prestar esclarecimentos em novo dia e horário. Como parlamentar, ele tem a prerrogativa legal de combinar previamente a data e horário para depor. Pois não foi, né? Não Bom, foi, o que né? choca nesse caso é que Bolsonaro se elegeu justamente com uma plataforma anticorrupção e antiforo privilegiado. E no primeiro momento seu filho vai lá justamente se apegar ao foro privilegiado para tentar abafar um caso suspeito de corrupção. E não é só a família que se manifestava contra o foro privilegiado. O próprio juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, sempre disse que o foro privilegiado é escudo contra a lei. Mais uma vez vemos que a prática não bate com o discurso. A história se repete. A história se repete, é verdade. E o governo brasileiro deve chegar para o Fórum Econômico Mundial em Davos com a mensagem de que o Brasil quer aumentar a participação do comércio exterior no produto interno bruto. A ideia é elevar a fatia dos atuais 23% para
30% nos próximos 4 anos. Para isso, o país está disposto a aumentar a concorrência internacional para as empresas brasileiras. Segundo informa Laís Liz, do G1, a defesa das reformas econômicas anunciadas durante a campanha, principalmente a da Previdência, também fará parte dos discursos e dos encontros bilaterais das autoridades brasileiras com as autoridades de outros países, executivos de empresas e investidores. Meu amigo Guilherme, vale o comentário. Com vocês, eis a questão. Eis a questão. Bem, com a ausência de Donald Trump e de Emmanuel Macron, o presidente Bolsonaro deve atrair muita atenção dos participantes do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Atrairia de qualquer modo, por causa da novidade, mas terá mais espaço para mostrar a que veio. Vai naturalmente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas leva na bagagem também o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Vai falar de economia, mas quer dar materialidade a seu discurso anticorrupção, vejam só. A atuação de Moro na Lava Jato é conhecida mundialmente e muito comparada à atuação do movimento Mãos Limpas na Itália, por exemplo. Bolsonaro quer mostrar esse seu troféu, Moro, que ainda não mostrou à sociedade brasileira seu pacote de medidas. O que o ministro Guedes vai mostrar na Suíça vai dizer que o Brasil vai realizar a reforma da Previdência e destruir o que muitos chamam de bomba-relógio das contas públicas. Será que os participantes do fórum conhecerão detalhes desse projeto antes dos brasileiros? Além disso, Guedes vai mostrar à comunidade internacional que o governo tem uma agenda de privatizações, de concessões e de vendas de ativos imobiliários. São aquelas notícias que deixam o mercado ouriçado, de olhos arregalados. Guedes certamente mira os investidores e os governos endinheirados. Ok, é essa agenda que o governo quer emplacar. Mas certamente a comunidade internacional vai querer saber de Bolsonaro como atuará em relação ao meio ambiente. Ele certamente não dirá que desmontou completamente o ministério. Poderá até dizer que atuará nas questões de mudanças climáticas, tratada com desdém nos bastidores do governo, recheado de céticos. Mas quem vai acreditar? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou nesta quinta-feira uma nota rebatendo as críticas feitas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo. O Instituto, com sede em São José dos Campos, escreveu para esclarecer o funcionamento dos sistemas de monitoramento das alterações da cobertura vegetal, que são feitos pelo Instituto na Amazônia. Na entrevista, Salles afirma que as atividades de fiscalização do INPE possuem deficiências e que os dados sobre desmatamento não são precisos. Do jeito que a turma defende, parece que o INPE chega no dia 1º de janeiro e faz o monitoramento de toda a Amazônia. Depois, no ano seguinte, faz a conta de mais ou menos e vê quanto desmatou. Não é assim que funciona. Você não passa o scanner por cima da área o tempo todo. O satélite passa a cada 14 dias. Se tiver uma nuvem, já não viu ali. Então faz um número por estimativa. Os dados não são precisos nesse aspecto, disse. Na nota divulgada, o INPE detalhou a operação feita pelos 3 sistemas operacionais do programa de monitoramento, apontando que os resultados indicam um nível de precisão superior a 95%. Como instituição de pesquisa e inovação, o INPE acompanha as inovações científicas e tecnológicas na área de observação da Terra por satélite para constante melhoria de seus sistemas de monitoramento da Amazônia, diz o trecho da publicação. Pois é, mais uma
aquelas dúvidas e troca de farpas que a gente precisa noticiar. Não, o que acontece é o seguinte, o ministro não conhece o trabalho do INPE. Ele que vem a São José dos Campos visitar o INPE para entender como funciona o monitoramento da Amazônia, sabe? A ministra Marina Silva, no governo Lula, que batalhou muito por esse sistema de monitoramento, vinha regularmente ao INPE e não tinha vergonha de sentar e aprender com os técnicos do INPE o que acontecia. Ela sentava, conseguia ouvir as palestras, anotava, estudava. Os ministros precisam entender que existe a ciência que já tem uma série de coisas estudadas. Ele não dá para querer inventar a roda. Realmente. E para você que estava aí esperando, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, já estão à disposição na internet, na página do participante e no aplicativo oficial do Enem. Mais de 4 milhões de estudantes terão acesso a quanto obtiveram de cada uma das provas. Linguagem, ciências humanas, ciência da natureza, matemática e redação. Entra lá para você conferir e ver como é que foi. Tenho certeza que está todo mundo aí curioso. A gente vai para um breve comercial e volta já já com o tempo. Abre aspas, direto do Facebook da SP Rio Mais e também do Facebook do Jornal O Vale. A sua participação é muito importante. E vamos com o tempo, porque afinal de contas hoje é sexta-feira. E como dizem os modernos, sextou. E como sextou, vamos saber com o nosso querido Caio Souza como é que fica o tempo para hoje e para este final de semana. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai terminar com mais um dia típico de verão aqui nas cidades do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, do Litoral Norte e na cidade de São Paulo. Nós já temos aí, né, um dia amanhecendo com poucas nuvens, já bastante sol, um sol brilhando forte e por conta disso as temperaturas vão subir. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 35 graus. Já na capital paulista ficaremos com 33, 34 no litoral norte e 28 na Serra da Mantiqueira. Novamente, temos chances de pancadas de chuva no final da tarde por conta aí do forte calor que vai fazer no dia de hoje. Já ao final de semana não devemos ter muitas mudanças não. Vamos ter muito calor e aquelas chances de pancadas de chuva no final da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. Então, para você, o final de semana vai significar muito filtro solar, muita hidratação, exercício, porque no final do dia tem uma chuvinha que a gente espera que seja só uma chuvinha e não um dilúvio. E vamos ao bloco regional. O prefeito Felício Ramute afirmou ontem que não haverá um novo congelamento da tarifa do transporte público para os usuários comuns, caso o governo municipal decida aceitar o pedido feito pelas empresas que operam o sistema para subir o valor em São José dos Campos. No ano passado, a prefeitura reajustou a tarifa só para as pessoas jurídicas que compram vale transporte e congelou o preço pago pelo passageiro comum, manteve R$ 4,10. A medida não foi bem recebida pelos empresários da cidade. Entidades como a ACI, os senhores e o Ciesp se posicionam contra o aumento. Conforme prometi aos empresários que fizeram esse sacrifício de ter o valor do Vale Transporte aumentado, os aumentos, caso aconteçam, serão paritários. Paritários. Nenhum aumentará mais, nenhum aumentará menos, disse Felício. Atualmente, a tarifa cobrada em São José é de R$ 4,10 e R$ 4,70 para o Vale Transporte. O que fizemos em 2018 foi uma forma de proteger o cidadão,
porque a gente estava em um momento de recuperação econômica e agora o cenário é outro. Estamos retomando o crescimento e o sistema tem que se sustentar do valor da tarifa, disse Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade. A Prefeitura anunciará hoje se vai ou não aumentar o preço da tarifa de ônibus. As companhias protocolaram na última sexta os pedidos para aumento, com valores que vão de R$ 5,24 a R$ 6,00. A tarifa, com certeza, não vai ser de R$ 6,00. Quem define o valor da passagem é a Prefeitura. Talvez não fosse assim na gestão anterior, disse o prefeito. Viu, Glauco? Eu queria só esclarecer aqui, quer dizer, quando a gente falou que a medida não foi bem recebida por empresários da CI, senhores e Ciesp, na verdade, eles não se posicionaram contra o aumento. Eles se posicionaram, na ocasião, no ano passado, contra esse aumento que congela para o passageiro. Perfeito. E não congela o Vale Transporte. Então, essa é o que eles não concordavam é com isso. Eles não se posicionaram contra aumento de tarifa, e sim como foi feito. O congelamento unilateral. Exatamente. Exatamente. Fica aí o esclarecimento também. E pegando carona no ônibus aqui, idosos entre 60 e 64 anos, categoria sênior, que não fizeram o cadastro de biometria facial do transporte coletivo de Taubaté, terão os cartões bloqueados a partir desta segunda-feira, informou a Prefeitura. O cadastramento para essa categoria teve início em dezembro de 2018. Para realizar o cadastro, é preciso comparecer à loja da ABC Transportes, empresa que administra o transporte público no município, localizada no terminal rodoviário urbano, a famosa rodoviária velha, no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, no box 70. O atendimento é das 8 às 17 horas nos dias úteis e das 8 às 11h30 da manhã aos sábados. E após o sucesso das bikes compartilhadas, a Prefeitura de São José dos Campos colocou à disposição dos munícipes, a partir de ontem, 50 patinetes elétricos para o deslocamento pelas calçadas e ciclovias da cidade. Pioneira em várias áreas, São José será a primeira cidade do interior do Brasil a ter patinetes para uso público. O sistema já está em operação em algumas capitais, alcançando muitos adeptos. Neste primeiro momento, a área de abrangência será o Jardim Aquários, na Zona Oeste. Mas, posteriormente, o sistema de patinetes compartilhados será expandido para outras localidades. E eles podem circular nas calçadas com velocidade máxima de 6 km por hora e em ciclovias com até 20 km por hora. Os patinetes elétricos serão disponibilizados pela Yellow, empresa brasileira de soluções de mobilidade urbana individual. Na Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários, estarão à disposição dos munícipes 14 veículos para quem quiser testar a novidade, que poderá ser utilizada tanto para o lazer quanto para o complemento dos trajetos diários, inclusive para o trabalho. Até o final do mês, serão disponibilizadas mais 100 patinetes, sendo 50 no DCTA, totalizando 150 equipamentos. Os patinetes elétricos integram o Bike Sanja, programa lançado pela Prefeitura em 2018, com ações para incentivar novas modais de transporte e novas formas de deslocamento. O intuito é que seja uma opção complementar para otimizar os deslocamentos diários e integrar o movimento de deslocamento. O sistema já conta com 500 bicicletas compartilhadas que já viraram mania nas ruas da cidade. A liberação dos patinetes será feita das 8 às 20 horas por meio do aplicativo da empresa, disponível para Android e iOS. Nele, o usuário consegue também localizar os equipamentos, acessar a área de atuação da Yellow na cidade e finalizar sua viagem. Muito importante agora, é cobrado do usuário R$ 3,00 para destravar o equipamento e depois 50 centavos a cada 1 minuto de uso. As corridas podem ser pagas com cartão de crédito e dinheiro, mas com qualquer valor
o usuário consegue andar com o patinete. Eu convido você agora a assistir um vídeo onde o Newton, o gerente da Yellow, mostra como fazer para utilizar o patinete com todos os seus detalhes. Veja o vídeo. O funcionamento é muito simples. Você encontra o patinete, abre o aplicativo e da mesma maneira da bicicleta, ao invés de ver a bicicleta em amarelo, você vai ver o patinete em preto aqui. E aí você abre aqui o scanner, vem até o QR Code, lê o QR Code, ele vai abrir o cadeado e ele já está funcionando. Aqui você acelera, aqui você freia, acelerador e freio, aqui é a buzina. Para evitar qualquer risco de aceleração abrupta, você primeiro precisa pegar uma pequena velocidade com ele, para depois começar a acelerar. Então você dá uma pequena remada e acelera. E aí quando a pessoa quer cancelar, não quer mais andar, como é que ela faz? Estaciona num local sem atrapalhar nem o fluxo de pedestre e nem o trânsito, abaixa o pezinho dele, vem no próprio aplicativo, como a bicicleta você arrasta, finaliza, está encerrado. E já aparece o valor que a pessoa vai pagar. Exato. É só a opção de cartão de crédito, Milton? Funciona muito como as bicicletas, você também tem a opção de comprar os créditos em dinheiro. Pois é, fica aí a dica desse novo lançamento na tentativa aí de melhorar e agilizar os deslocamentos. Viu, Glauco? A gente recebeu vários comentários nas páginas aqui da São Paulo Rio. Assim, o pessoal ficou meio assustado com os valores. Né? De R$3 para destravar, mais 50 por minuto. Né? Que uma hora ficou salgado. Uma hora dá R$33. Quer dizer, é uma hora, né? Mas para um deslocamento médio, talvez fique caro. Bom, realmente. De todo modo, eu tenho a impressão que o patinete vai servir muito mais para lazer, talvez, né? Certo, o lazer, o final de semana, e vamos fazer uma recomendação. Realmente o preço ficou um pouco salgado aí, mas lembrando que o patinete, por ser elétrico, por até desenvolver uma velocidade considerável, há de se ter bastante cuidado também, porque mesmo... Eu tô refletindo aqui uma visão das pessoas que têm postado nas páginas da SP Rio. Né? O importante é que agora, até o final do mês, quem vai ganhar patinetes é o CTA. Certo. É interessante, porque como lá não tem transporte interno e algumas distâncias são grandes, pode muito bem funcionar lá. CTA. E tem uma estrutura bem legal ali dentro do CTA para funcionar. Mas vamos acompanhar de perto isso daí também. E mais uma coisa, assim como o Guilherme falou aqui, a sua participação é imprescindível. Lembrando que o Abre Aspas e todas essas notícias estão à sua disposição pelo nosso portal spriomais.com.br. A sua participação, nos escreva, dê a sua opinião, que sempre dentro de todas as possibilidades nós vamos comentar e vamos levar a sua consideração ao ar, tá bom? E em apresentação feita na quarta-feira em Nova York, a Embraer divulgou detalhes da negociação e mostrou como ficará a divisão de suas unidades após a conclusão da parceria prevista para o fim deste ano. A planta de São José, ao lado do aeroporto, será a unidade principal da joint venture, uma vez que ela já é focada em aviação comercial, área que ficará a cargo da joint venture. Com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o primeiro passo é a formalização do acordo, o que deve ocorrer em breve. Depois disso, o negócio passa para a aprovação dos acionistas. A Embraer espera pagar 1,6 bilhão de dólares a eles em dividendos. Soma considerável mesmo. Bom, a boa notícia, né, é que a empresa está dizendo que vai manter as plantas aqui no Brasil e que vai empregar cerca de 9.000 funcionários em todo o Brasil. Vamos conferir e, de novo, estamos sempre atentos, trazendo todas as informações para você.
E vamos de chuva. A zona sul de São José dos Campos viveu ontem noite de caos. Vários bairros registraram queda de energia, acidente de trânsito e até assalto à mão armada. Tá? Bairros como Jardim Satélite, Parque Industrial, Jardim São Judas Tadeu, Dom Pedro, Bosque dos Eucaliptos e outros foram alguns que registraram a queda de luz e também de água. A EDP, responsável pelo fornecimento de energia, indicou à prefeitura que ainda não sabia o motivo da pane e que atua para normalizar a situação. Eu comecei a matéria culpando a chuva, mas na verdade nem a EDP ainda sabe o motivo. Mas isso daí já vem sendo recorrente. Nós vamos aguardar a EDP um posicionamento também e assim que possível vamos passar para você. Mas foi realmente um caos ontem na Zona Sul. E uma boa notícia para você que está aí no aguardo, o programa Qualifica São José de capacitação profissional está com inscrições abertas para os primeiros cursos gratuitos de 2019. São oferecidas 520 vagas para 16 cursos em diversas áreas. As inscrições devem ser feitas diretamente no site da Prefeitura ou pela Central 156. Na área de gastronomia estão sendo oferecidos 3 cursos no SESI, Colomba Pascal, Trufas e Bombons e Quiches e Soufflés. Também estão sendo iniciados cursos como empreendedorismo, SESI, ponteador, soldador Senai, auxiliar de eletricista, de climatização e refrigeração do Senai e barbearia do Fundo Social, entre outros. As inscrições no período de 24 a 6 de fevereiro serão conforme o curso escolhido. Nós vamos para mais um break e já voltamos com o esporte. E voltamos com o esporte da região. Os jogadores do Taubaté treinam hoje de manhã e após as 12 horas embarcam rumo a Penápolis, onde no próximo domingo, a partir das 10 horas, estreiam no Campeonato Paulista da Série A2 contra o Penapolense, no estádio Tenente Carriço. Na bagagem, o elenco leva a esperança de uma vitória para largar bem no campeonato e buscar o tão sonhado acesso à elite do Campeonato Paulista. Assim como a viagem de logo mais, a caminhada para tentar chegar à Série A1 também será longa e difícil. Hoje, o técnico Marcelo Martelotti, que tem todos os jogadores à disposição, vai selecionar 18 nomes para o embarque. A preparação para esta Série A2, na prática, já começou logo após a eliminação do Burro da Central no ano passado. O treinador foi mantido no cargo, fez uma boa campanha na Copa Paulista no segundo semestre e formou uma base para o primeiro semestre deste ano. Uma boa base mesmo. Boa sorte aí ao Taubaté. E após vencer o Minas na última quarta-feira por 80-75, o São José volta à quadra hoje. Os joseenses visitam o Flamengo em partida válida pela terceira rodada do retorno do NBB. Atualmente, o time comandado por Paulo César Jaú está em 8º lugar na classificação geral do campeonato, com 6 vitórias e 9 derrotas. Já o Flamengo ocupa a 5ª colocação com 11 vitórias e 4 derrotas. No confronto que ocorreu no primeiro turno, no ginásio Lineu de Moura, os joseenses perderam a partida pelo placar de 64-57. Uma vitória dos joseenses pode dar um ânimo na equipe que busca ficar entre os primeiros classificados do torneio. A partida está marcada para as 21h10 na Arena Carioca. Eu vou dar uma notícia que nós começamos aqui ontem. Veja bem como também a gente acompanha isso aqui tudo para você. Buraco cede novamente 6 casas são interditadas na Zona Sul. Elas foram interditadas pela Defesa Civil depois que um buraco na Zona Sul de São José dos Campos cedeu novamente por conta da chuva forte. A cratera tomou a rua Felizbina de Souza Machado, no bairro Jardim Imperial, na noite desta quarta-feira. O asfalto já havia cedido há 10 dias atrás e a cratera havia sido reparada e tampada
pela Prefeitura de São José e pela Sabesp. Contudo, o episódio voltou a se repetir nessa semana, depois da chuva forte. Essa é a terceira vez, vou repetir, a terceira vez que o asfalto cede e dá lugar a um buraco. Eu comentei agora há pouco a respeito da chuva, falamos tanto da chuva, mas há de vir bons tempos aí após essa chuva toda, não? Espero que sim. E hoje é dia pra lá, dia especial, com a nossa charge de Jean Galvão, que nos brinda com uma dedicatória a essa chuva e aos bons tempos. Parabéns e obrigado, Jean Galvão. Que bela imagem, o sol reaparecendo. Hein, Zé? Isso. Muito bonita mesmo. E nós temos aí algumas pérolas, você sempre atento a tudo que acontece aí. Antes de você desejar um bom fim de semana a todos, né? Eu estou vendo aqui uma notícia muito interessante, que livros roubados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial estão sendo devolvidas para as famílias dos donos desses livros. Graças à internet, está sendo possível localizar instituições e famílias de onde esses livros saíram. Assim como aconteceram com obras de arte, né? Porque a gente lembra que os nazistas saquearam pelo mundo mais de 6 mil bibliotecas. Então eu acho interessante esse movimento aí de levar de volta para as famílias os livros roubados pelos nazistas. Sem contar os que eles queimaram, né? Mas... Nem fale, mas que bacana isso. Muito, muito legal, porque eu acredito que você também, que eu sei que é um leitor ávido, e tantos outros têm um amor muito grande pelo livro. E, além de se reparar uma violência irreparável sobre certas coisas, é muito bonito a gente ver e imaginar a emoção de pessoas que tiveram casas e bibliotecas destruídas, tendo o elemento daquele livro de volta. A volta de uma memória muito, muito legal. E como disse Zé Guilherme Ferreira, esse grande jornalista, desejamos a você, estamos encerrando aqui o Abre Aspas desta sexta-feira. Sextou, está na hora de você também descansar. Uma ótima sexta-feira para você. Lembrando que nós estamos com o Abre Aspas e todas as notícias no ar também durante o final de semana pelo nosso portal spriomais.com.br. Participe, a sua opinião é sempre muito importante para nós. Ótimo final de semana a todos vocês e suas famílias. E segunda estaremos de volta com mais um Abre Aspas. Até lá.